Neste mundo, é grande o número de pessoas que, embora estejam recebendo ilimitadas bênçãos, não reconhecem a Deus. Midai-sama. Quando se escreve sobre o ateísmo, parece ser regra geral desenvolver a argumentação partindo do ponto de vista religioso. Contudo, eu pretendo discorrer sobre esse tema sem tocar em religião, colocando-me na posição de ateu. Logo que um bebê nasce, surge do corpo da mãe o leite, uma substância completa e necessária à sua formação. Por meio disso, a criança cresce normalmente e, quando nascem os primeiros dentes, os pais oferecem a alimentação adequada à mastigação. Assim, ela vai vencendo várias fases de seu desenvolvimento até atingir a idade adulta. Em relação aos alimentos, que representam um papel muito importante nesse processo, cada um tem seu sabor, e o ser humano que possui o sentido do paladar se alimenta deles com prazer, absorvendo as calorias necessárias. Creio ser esse o maior de todos os prazeres humanos. À medida que o corpo físico cresce, a inteligência é desenvolvida por meio da educação escolar, entre outros. E assim o ser humano se torna capaz de exercer as funções normais de um adulto. Surgem-lhe então diversos desejos, como a busca por conhecimento, sentimento de superioridade, a competitividade e vontade de progredir. Também vêm à tona os desejos físicos, como os prazeres mundanos, o namoro e outros. Dessa maneira, por meio da alternância dos sofrimentos e alegrias e da interação da razão e do sentimento, o ser humano reúne as condições de um ser superior e torna-se apto para participar da vida social. Escrevi, em linhas gerais, sobre o curso da vida humana, desde o nascimento até a vida adulta. Consideremos agora a grande natureza. Tudo o que existe no universo é criado e desenvolvido pela força da grande natureza. Os fenômenos naturais, visíveis ou não, a atividade dos astros, a alternância das estações do ano e as variações climáticas, bem como os animais, os vegetais e os minerais que possuem relação direta com a vida do ser humano. Essa é a própria imagem do mundo. Observando a natureza de forma serena e objetiva e sem ideias pré-concebidas, qualquer pessoa, a menos que seja desprovida de sensibilidade, fica sem palavras, embevecida com seu encanto. A natureza é dotada de mistério profundo e insondável. Ninguém pode deixar de pensar nas questões como: quem criou este mundo tão magnífico e com que propósito? Infinito é o céu que contemplamos e desconhecida é sua extensão. Como se apresenta o centro da Terra? Qual é a temperatura do Sol e da Lua? Qual o número certo de estrelas, o peso exato do globo terrestre e o volume da água dos oceanos? Questões dessa ordem são incontáveis. Quanto mais pensamos, mais ficamos abismados com o movimento ordenado dos astros, a formação da noite e do dia, o fenômeno das estações do ano, a divisão do ano em 365 dias, a evolução de todas as coisas, o progresso ilimitado da civilização, etc. Quando surgiu este mundo, até quando ele existirá? Ele é eterno ou não? Qual o limite da população mundial? E o futuro da Terra? Tudo permanece envolto em mistério. Todas as coisas e seres estão em eterno movimento, sem a mínima falha ou atraso, obedecendo a uma ordem estabelecida. Ainda que nos deparamos com questões como: por que viemos a este mundo e qual papel devemos desempenhar? Até quando podemos viver? Voltaremos ao nada após a morte ou existe o desconhecido mundo espiritual?
onde iremos habitar em paz? As reflexões sobre o assunto nos deixam ainda mais confusos, permanecendo na obscuridade. Dizem os budistas, abre aspas, a realidade é um vazio e o vazio é uma realidade, fecha aspas. Não há outro qualificativo senão dizer que o mundo é uma existência vasta, ilimitada e infinita. Com a pretensão de desvendar esse mundo misterioso, há milhares de anos, o ser humano vem empregando todos os meios, principalmente os estudos. Entretanto, só uma pequena parcela é conhecida, permanecendo o restante em mistério. Isso demonstra a insignificância da inteligência humana em relação à grande natureza. A expressão vazio e silêncio também é citada pelos budistas, mostra isso. A vaidade humana, em sua tola pretensão, excede-se a ponto de querer subjugar essa mesma natureza. Sábio é aquele que, antes de mais nada, procura conhecer a si mesmo, submete-se a ela e participa de suas bênçãos. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1, a respeito do ateísmo, em 6 de janeiro de 1954. Extraído do livro O Pão Nosso de Cada Dia, volume 1, página 188, poema 58. Conheça toda a playlist da arte, da religiosidade e da filosofia. Democratizando a Arte TV no YouTube, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça a sua dedicação virtual compartilhando os áudios dos ensinamentos de Meixo Sama. Compartilhe o Belo.